é um dos temas do dia 207. Até já, Maria. Até já. Vamos falar então de Angola, vamos falar de direitos humanos e da questão que neste momento faz o mundo inteiro virar os olhos para Luanda e para todo este país que é Angola. Antes, porém, vamos olhar e fazer um retrato rápido de Angola, que tem cerca de 24 milhões de habitantes. É também a quinta economia de África e, apesar das dificuldades com a desvalorização do preço do petróleo, continua Angola a crescer mais de 4% ao ano. O PIB, também vamos falar, tem quase 121 mil milhões de euros. Os níveis de crescimento da economia angolana fazem então com que o PIB atual seja 60% superior ao de 2010. Apesar disto tudo, Angola tem, no entanto, alguns indicadores mais preocupantes. Vamos ver os primeiros. Dados da OCDE dão conta que 68% da população vive ainda abaixo do limiar da pobreza. Vamos para outro relatório. Desta vez, o relatório da Unicef mostra que 40% da população em Angola não tem acesso a saneamento. E, mais um dado, 58% ainda não tem água potável em Angola. São números da Organização Mundial de Saúde também que revelam que Angola é o quinto país com o índice de esperança médio de vida mais baixo. São dados que mostramos aqui um resumo de Angola, numa altura em que podemos terminar com este número. Os angolanos vivem em média 52 anos. É a esperança de vida em Angola. Como lhe dizia, este é um retrato muito resumido de um grande país para o qual muitos começam agora a olhar mais intensamente por causa da violação dos direitos humanos. A greve da fome do Luati Beirão pôs os olhos internacionais virados agora mais para Angola. Várias organizações humanitárias estão a deixar alertas preocupantes. A Human Rights Watch, por exemplo, relata episódios de censura, prisões arbitrárias e despejos ilegais. A Amnistia Internacional relata com detalhe agressões da polícia a ativistas políticos. O governo angolano fala em calúnias, difamações e ingerência estrangeira. Tudo isto para destabilizar Angola. Luanda, a capital mais cara do mundo, cidade cosmopolita e uma Angola construída sobre o destroço da guerra. Ergueu-se depois de 13 anos de conflito ultramar, mais 27 de uma guerra civil que devastou o país desde as primeiras horas da sua independência. O fim da guerra traz o desenvolvimento à Angola. Em 10 anos o crescimento foi impressionante. A economia chegou a crescer 17% ao ano. Mais tarde, os ventos da Primavera Árabe criaram um novo tipo de oposição, sem armas e mais dialogante. Muitas destas vozes surgem dentro da elite do regime angolano. Viva Angola, está-se bem? Eu chamo-me Luati Beirão, sou filho de João Beirão, o primeiro diretor da FES, a Fundação Eduardo dos Santos. Sou, portanto, como me acusam de ser um filho do regime, mas não vejam que isso me obriga a seguir a linha de pensamento do meu pai. Luati Beirão, como muitos outros filhos de altas figuras do MPLA, pedem mudanças políticas de um regime que consideram opressor. A partir de 2011, multiplicam-se manifestações pacíficas e vigílias, assim como os relatos de prisões arbitrárias. Estas imagens de telemóvel registaram episódios de violência nas prisões angolanas. Quando não há imagens, chega a palavra escrita, dada a ativistas humanitários. Um superintendente apontou-me uma arma à cara e disse que disparava se tentasse fugir. Na esquadra bateram-me durante quase 2 horas. Eram uns 5 homens que me agrediram com bastões e cabos de ferro. Os testemunhos de Emiliano e Pedro foram dados à Amnistia Internacional e publicados num relatório muito duro para o regime angolano. São apenas alguns entre as várias denúncias de torturas e detenções. Há gente contra a paz e a estabilidade de Angola. É assim que um grupo de jovens defende o regresso à guerra. Um deles foi detido em flagrante. O jovem detido em flagrante é Anito Alves. Tinha 17 anos em 2013, quando foi preso por imprimir t-shirts para uma manifestação pacífica. Há relatos de dezenas de casos como este, apesar da Constituição angolana ser clara. É garantida a todos os cidadãos
a liberdade de reunião e de manifestação pacífica, sem armas. O olhar pesado do Lati Beirão, numa cama de hospital, chegou aos noticiários do mundo inteiro. É um dos 15 ativistas presos acusados de preparar um golpe de Estado contra José Eduardo dos Santos. Os prazos de prisão preventiva foram ultrapassados e Lati entrou em greve de fome. Foi hospitalizado, chegou a estar demasiado fraco para se levantar. Durante esse tempo, houve petições, manifestações e vigílias. Em Angola, houve novas detenções. Mais de um mês depois, cedeu aos pedidos da mulher e da filha de apenas 2 anos. Voltou à prisão, mas a causa dos ativistas presos continua a motivar manifestações. O Lati Beirão esteve 36 dias em greve de fome, tantos dias quanto os anos em que José Eduardo dos Santos está à frente dos destinos de Angola. Meus convidados neste 360, António Lovoalo de Carvalho, embaixador angolano itinerante para as questões políticas, o escritor José Eduardo Agualusa. Boa noite aos dois, bem-vindos. Boa noite. Vimos aqui alguns testemunhos de Angola e também a posição do governo angolano, mas eu começava aqui com uma pergunta muito simples, começava por si. Qualquer jovem hoje em Angola pode livremente, sem medo, pegar num livro, reunir-se com os amigos, discutir esse livro, mesmo que esse livro seja não muito bem visto pelo Estado angolano, sem medo? Boa noite, muito obrigado RTP por este debate aberto e livre, mais uma vez. A pergunta que fez é uma pergunta com uma resposta de retórica. Claro que é possível. Angola é um país plural como outro e qualquer, não é? É um país que está enquadrado no século XXI, é um país que vive na globalização e ninguém é preso, ninguém é detido por ter um pensamento diferente. Eu acredito que a mensagem que foi passada durante algum tempo, e esta também é uma das razões da nossa presença cá, é que tem havido muita mensagem que passa de um só lado e não tem havido a mensagem do outro lado. Não por falta e vontade da nossa parte. Já várias vezes queremos ouvir o outro lado, já convidámos inclusive o embaixador em Lisboa, que disse que sim, e depois à última hora disse que não. Portanto, é só para esclarecer que nós tentámos ouvir sempre. Mas agora teremos outra oportunidade. Por isso aqui está. Portanto, dizia que a mensagem, vamos começar este debate com esta questão, desmascarando esta grande mentira que tem sido apregoada por muita gente. Então, ninguém foi detido por estar a ler um livro. Isto é mentira. Então, eu tive a ler, deixe-me só dizer, eu tive a ler com cuidado a acusação e o que temos em termos de justiça angolana. É aqui 2 ou 3 coisas, nomeadamente, encontravam-se reunidos na livraria Kiazel. Exato. É mais uma sessão de formação de ativistas. Estavam a ler um livro, não sei se já leu, do Gene Sharp. Sim. E curiosamente fala de 198 formas pacíficas de chegar à democracia. Bom. Se de facto não foi só isto, porque é que o Lati Beirão e outros jovens foram detidos, continuam detidos e vão ser detidos. Muito bem. Como disse muito bem o Gene Sharp, este é um livro altamente subversivo, um livro que foi utilizado por alguns países ocidentais para conseguirem manipular algumas mentes em África e levaram a situação que pretendem levar a Angola também, que é da Primavera Árabe, e estes indivíduos detidos defendem isso, que a Angola deve ser transformada numa Líbia. Eu acredito que quem está a assistir, tanto aqui em Portugal como em Angola, em outra parte do mundo, há de concordar que a Primavera Árabe foi o maior horror que aconteceu em África nos últimos 5 anos. Compreende-se alguém que está a ler um livro pode levar a essa situação? Não se prendeu alguém por estar a ler um livro. Prendeu-se um grupo de indivíduos que estavam a preparar atos extremamente subversivos. Eles foram encontradas armas, também a lei angolana é clara nisso, quando há um ato, quando há uma intenção, e ali foram encontradas armas, havia planos secretos para derrubar o presidente do Estado angolano. A subversão não é só feita com armas, nem é só feita com facas. Não é? A subversão também pode ser feita com as atividades que estão a ser feitas, como diz e bem a acusação, é um processo que foi acompanhado. Eram uma espécie de aulas tutoriais de formação de como se devia enfrentar as autoridades, levando as autoridades a um boiling point, onde alguns desses indivíduos seriam mortos para que depois se justificasse uma ação internacional. Não se pode discutir isso em Angola. Não discutir-se todo, senão agora... Eram 3 da tarde, estavam numa livraria. Só para fazer sentido. Discutir-se... Eu estava a ler a acusação, dizia às 3 da tarde, entre as 3 e as 5. Discutir-se em Angola pode-se discutir tal como se pode discutir em qualquer parte do mundo. Mas, como digo, e volto a dizer, todas as pessoas com algum bom senso saberão que as questões de matéria e segurança do Estado têm sempre uma análise muito mais profunda do que uma análise meramente apaixonada ou uma análise juvenil. E eu dou-lhe um exemplo. Uma notícia publicada agora no Diário de Notícias, no dia 2 de outubro, que um indivíduo britânico de 15 anos foi condenado à prisão perpétua porque mandou uma dezena de e-mails
para que houvesse uma manifestação em Melbourne, na Austrália, e que estes manifestantes provocassem a morte de alguns polícias. Foi condenado à prisão perpétua por enviar uns e-mails. Portanto, eu digo... Está como exemplo britânico a justificar... Não é justificar. É dizer que a análise que é feita aos atos perpetrados no estrangeiro também uma análise que pode ser levada à vida. Então, deixa-me dar mais um caso que hoje também teve em Bengala, salvo erro, 18 jovens que se manifestavam a favor dos outros jovens e, portanto, estavam, como aqui em Lisboa, muitos na rua a manifestar e também foram detidos porque estavam a apoiar um outro. Uma questão, a questão é saber até que ponto é que alguém pode livremente dizer eu não concordo com este governo, para saber se há ou não liberdade de expressão. Existe liberdade e existem pessoas que todos os dias fazem isso, né? Não só em manifestações, como nas suas conversas. Portanto, o que está aqui? Foram presos, porque como digo, e queria referir também à peça que foi introdutória. A nossa Constituição é clara que todo tipo de manifestações são livres, mas elas, claro, como aqui em Portugal também, devem ser dadas ao conhecimento das autoridades para que até protejam as pessoas manifestantes. Eu ontem assisti uma manifestação em frente aqui da Embaixada da Angola em Portugal, onde havia autoridade. Porquê? Porque as autoridades foram comunicadas e sabiam que era uma manifestação. Mas em Angola também, aliás, até alguns canhões de água e cães já vi uma manifestação pacífica. Aqui também existe, aqui também canhões fez. de água, Aqui em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos da América também fez. Canhões de água, Como dizia, vou continuar a dizer. Entretanto, digo agora que estou aqui em Portugal, as pessoas que estão fora da Angola não acompanham o dia a dia do que é que estas pessoas às vezes pretendem fazer nestas ditas, entre aspas, manifestações. Quando passam-se mensagens de que vamos à rua, vamos partir, vamos queimar, eu acho que as autoridades prudentemente devem tomar medidas próprias das autoridades policiais. Mas, repare, há várias medidas, como sabe, de gratuidade segundo a lei. E desde o interrogatório até a detenção de 2 ou 3 dias, até finalmente um julgamento, vão vários graus de gravidade. E neste caso estamos a falar de jovens que foram detidos, foram interrogados, continuam presos, em greve de fome, alguns, noutros casos, falam de brutalidade policial, e eu pergunto se essa é a medida adequada. Como viu ontem, não sei se os telespectadores da RTP estiveram atentos, o Sr. Ministro do Interior de Angola deu uma Temos essas declarações e já vamos passar onde alguns dados do processo foram dados a conhecer, que nós não tínhamos também, onde diz que do processo de acompanhamento que foi feito a estes indivíduos que estão detidos, chegou-se a uma fase onde apelavam claramente à provocação das autoridades para que os velhos, senhoras e crianças presentes nas manifestações que pretendiam mobilizar, inclusive até as portas do Palácio Presidencial, fossem mortas para mobilizar uma comoção internacional. Portanto, agora a pergunta que se faz é a seguinte: será que as autoridades devem deixar que estes atos cheguem até este ponto de ebulição para que morram pessoas e depois então tomarem-se medidas? Portanto, é o que eu digo. Não se pode analisar o processo de segurança na Europa, no Reino Unido ou nos Estados Unidos da América de forma diferente que em África. Vamos só ouvir a outra parte, claro. Já Lusa, faz algum sentido algumas destes argumentos da gravidade que levou à detenção destes jovens? Deixe-me começar por dizer o seguinte: eu estou aqui como simples cidadão angolano. Como simples cidadão angolano, ninguém me paga para estar aqui, ao contrário de afirmações recorrentes no Jornal de Angola. Nunca ninguém me pagou para defender uma Angola mais democrática, mais justa. E, ao contrário do Sr. Embaixador, que está aqui como representante do Presidente José Eduardo Santos, é uma nomeação recente, aliás, felicito por ela, mas está aqui no exercício do seu ofício. Eu não estou aqui como simples cidadão angolano e, portanto, não represento ninguém, a não ser a minha própria consciência. Eu achei curioso a afirmação do Sr. Embaixador sobre o Gene Sharp, o livro de Gene Sharp, classificando como um livro altamente subversivo. É verdade, eu concordo consigo, é um livro altamente subversivo, mas é altamente subversivo em regimes totalitários. Ou seja, este livro só é subversivo em regimes totalitários, não é subversivo em democracias. Este livro não leva ao derrubo de democracias. Nunca levou. Quanto à Primavera Árabe, também disse que a Primavera Árabe foi uma coisa horrorosa. Eu estou a lembrar-me da Tunísia, não foi horrorosa para os tunisinos. A Primavera Árabe começou na Tunísia. Ainda agora, o Prémio Nobel foi atribuído a 3 instituições responsáveis pela Primavera Árabe na Tunísia. Não foi um horror para a Tunísia. E nos outros países foi um horror, porque os ditadores que lá estavam, concretamente no caso da Líbia, responderam com extrema violência a essa inquietação popular, ao invés de tentarem encetar um diálogo, não é, com as forças do país.
E era aqui que eu queria chegar. Eu acho que o Presidente Jair Eduardo Santos ainda está a tempo de compreender o que está a passar em Angola, ainda está a tempo de reiniciar o processo democrático e avançar para uma democracia verdadeira, autêntica. Não aquilo que nós temos, porque o que nós temos em Angola realmente não é uma democracia. É uma ditadura fantasiada e mal fantasiada de democracia. Sr. Embaixador, há democracia em Angola ou não? E deixe-me só introduzir aqui, há pouco vimos ali imagens, algumas, não pusemos as mais violentas, pusemos aquelas que podem até chocar, mas são talvez das menos violentas que temos aqui, de denúncias feitas por organizações respeitadas no mundo inteiro. A Human Rights Watch, a Amnistia Internacional, o Parlamento Europeu, que alertou, recordo, para as crescentes perseguições em Angola e o tratamento destes jovens. As Nações Unidas. Respondendo à primeira questão, se há democracia em Angola, há, e as pessoas que estão em casa sabem disso. Nós, claro, disse e volto a dizer, temos que às vezes fazer algumas análises menos apaixonadas e menos pessoalizadas. Acha que a Amnistia Internacional e as Nações Unidas, onde Angola tem um papel tão importante, fazem análises apaixonadas e parciais? A Amnistia Internacional faz análises com base em quê? Portanto, isto é tudo muito subjetivo. Com investigações que faz? Muitas investigações que faz à distância, não é claro? Não, o Presidente Agostinho Neto, como você sabe, foi um prisioneiro de consciência da Amnistia Internacional. Nessa altura a Amnistia Internacional era boa e agora é má? Uma pessoa pode deixar de... Entre a graça e a desgraça não vai nenhum pau, né? Portanto, pode deixar de ser boa de um dia para o outro. Mas não é esta a questão. A questão é que, respondendo à sua questão, há democracia em Angola. O Estado português sabe que há democracia em Angola, os 200 mil portugueses que vivem em Angola sabem que há democracia em Angola e a generalidade dos 24 milhões de angolanos sabem que há democracia em Angola. Acham que há democracia ou têm medo de dizer o que não concordam? Mas porquê que vais sempre pelo medo? Acredita que alguém... Ouvimos alguns jovens que estão na prisão e que têm medo de falar. Você conhece alguma democracia que tenha um presidente em exercício de forma ininterrupta há 36 anos? Dê-me só um exemplo. Não sou doutor, não. Estou dizendo... A primeira questão que fez sobre a opinião é muito importante. Significa que estes indivíduos, não é, que manifestam-se ou têm sido incitados a manifestar-se contra o poder político de Angola, manifestam-se e considera-se que existe uma ditadura. E quando o partido do poder faz uma manifestação pacífica com 2, 3 milhões de participantes, ninguém diz que há democracia em Angola. Por quê? Estas 15 pessoas ou 20 saberão manifestantes que dizem que estão a favor da paz, organizações juvenis em Angola, como aqui em Portugal, há organizações juvenis, há organizações da sociedade civil. Mas em Portugal, quem vai manifestar contra o governo, e muitas vezes à frente da Assembleia da República, até a atirar coisas pelo ar contra a Assembleia, não fica preso e vai em julgamento. Não, este foi um caso específico de manifestação policial e vimos como é que a polícia reprimiu a própria polícia aqui em Portugal. Mas voltando à questão, não acredito que a opinião de 15 ou 20 pessoas seja maior que a opinião de 71% dos angolanos que votaram no partido MPLA. E acha que são apenas 20 pessoas que estão contra... Porquê prender-se são apenas 15 pessoas? Menos uma razão ainda. Porquê que o regime angolano tem medo de 15 jovens? O governo angolano não tem medo de 15 jovens. As instituições de justiça de Angola, os serviços judiciais e os serviços de investigação criminal é que acharam que as atividades praticadas por aquele grupo de indivíduos, atenção, que não foram, o que você falou é um processo de intenções, porque isto tudo que está por provar, porque ainda nem houve julgamento, não é? Nem houve julgamento. O que saiu a público, inclusive próprias declarações do Presidente da República, que foram tornadas públicas, que estão públicas na internet, que podem ser vistas, acusando os jovens de uma tentativa de golpe de Estado. A acusação inicial era essa. Não, a acusação inicial era essa. O Presidente José Eduardo Santos falou, no 27 de maio, recordou, eu ouvi. Qualquer pessoa pode ouvir nas declarações diante do Comitê Central. O Presidente José Eduardo Santos fez uma comparação com o 27 de maio de 77, que foi uma coisa, é um trauma enorme para os angolanos ainda hoje, como você sabe. É um trauma enorme, o 27 de maio continua a ser um trauma. Aconteceu em Angola e aconteceu em vários países. Todos os países têm uma dimensão horrível. O Presidente José Eduardo Santos, em momento algum, disse que esses jovens... Fez uma comparação com o 27 de maio, que foi uma tentativa de golpe de Estado. Digo aqui a verdade, digo-lhe, Dr. José Eduardo Agualusa, eu vivo em Angola, vivo em Angola, trabalho em Angola e digo-lhe que o Presidente... Mas eu vejo o mesmo que você vê, eu vi o Presidente da República falando em público... algum disse que os jovens prepararam... O Presidente José Eduardo Santos não fez uma comparação com o 27 de maio de 77. O Presidente José Eduardo Santos fez uma recordação
para que as pessoas que incitam outras pessoas, algumas delas com um pensamento menos formatado... Comparando com o 27 de maio de 77. Não comparou. Disse que algumas pessoas que tentam trabalhar a mente de outras pessoas, e neste caso de pessoas mais novas, para perpetrarem ações que podem levar o Estado a uma situação semelhante ao 27 de maio, podem estar totalmente enganadas que Angola tal não vai acontecer, mas nunca comparou ou disse que esses indivíduos estariam envolvidos numa independentemente dessa comparação ou não, então vamos aos factos. Voltando à acusação na sua página 15, é um crime de atos preparatórios para a prática de rebelião e um atentado, e preparar um atentado contra o Presidente da República e outros membros de órgãos de soberania. É um golpe de Estado. Exato. Isso é uma tentativa de golpe de Estado. É uma acusação de tentativa de golpe de Estado. Está escrito na acusação que é uma tentativa de golpe de Estado? Não, a acusação um atentado contra o Presidente da República ou outros membros de órgãos de soberania. Então, não é uma tentativa de golpe de Estado. Acredita que quem redigiu o documento, se quisesse dizer que era uma tentativa de golpe de Estado, não diria? Tem poucas competências para fazer as provas dele. Diga-me só uma coisa, um atentado contra o Presidente e a É o Assembleia... quê? Se não é uma tentativa de golpe de Estado? Nem todos os atentados são tentativas de golpe de Estado. Nem todos os atentados são tentativas de golpe de Estado. O atentado que o Presidente Reagan sofreu não foi uma tentativa de golpe de Estado. Mesmo essa acusação, e você sabe disso, António, isso é uma discussão que tem estado acesa no interior do próprio partido, que estas acusações foram exageradíssimas. Essa acusação é exageradíssima. Essa discussão está em todo lado, em Angola, em provas disso. O partido é pela onde discutiu. Eu tenho provas, claro que tenho. Eu tenho provas de pessoas, é público, está nos jornais. Mas são pessoas do MPLA, sim senhor, que disseram que têm dúvidas quanto ao assunto. O João Melo, militante de base do MPLA, comentador e uma pessoa muito respeitada, meu amigo pessoal, escreveu um artigo no jornal, no Rei de Angola, dizendo que achava que essas acusações eram exageradas. Não. O artigo do professor João Melo dizia que a presunção tem dois lados. Que essas acusações, que lhe pareceram desde o início que essas acusações eram exageradas, não disse sim, que a comunicação do MPLA foi mal feita desde o início, e que foi mal feita, entre outras razões, porque essas acusações eram descabidas, exageradas, e ninguém em Angola acredita nelas. Então deixa-me pôr a pergunta de outra maneira. Dentro do MPLA, toda a gente acha que esta, ou melhor, a maior parte das pessoas, quer do governo, quer de outros militantes, acham que esta é uma atitude correta com estes jovens? Não pergunto, conhece melhor do que nós, portanto, está habilitado. Mas acredito que no mundo inteiro não existirão opiniões uniformes. Mal seria. No mundo inteiro não existem opiniões uniformes. E em Angola, mais uma razão que ambos me dão para saber que Angola é uma democracia. Portanto, cada um há vozes contrárias a esta decisão. Não existem vozes contrárias a esta decisão por uma única questão. Então não há esta decisão. Você arrisca, inclusive, que amanhã ou pessoas afetas ao MPLA o desmintam, porque eu conheço essas pessoas. Elas que aparecem desmintam publicamente. Digo, esta questão será tratada nos fóruns judiciais. Não será no fórum partidário, não será no fórum presidencial, não será na Assembleia da República, mas nos momentos no momento em que os fóruns judiciais. Os políticos e ministros angolanos falam do assunto, torna-se também um assunto político. Naturalmente, mas o Ministro do Interior é a pessoa com tutela que então, já agora, superintende o serviço de investigação. Vamos só ouvir rapidamente o que disse o Ministro do Interior, numa altura em que há dezenas de pessoas a manifestar-se frente à Embaixada de Angola, durante vários dias, repete-se, e de Angola, como eu dizia há pouco, o Ministro do Interior vai esclarecer o que entende sobre este caso. Os nomes dos 15 ativistas detidos em Luanda voltaram a ser recordados em Lisboa. De olhos postos na Embaixada de Angola, os manifestantes pediram liberdade e justiça no julgamento marcado para 16 de novembro. Por entre o barulho ensurdecedor das buzinas, a opinião é de que se o governo angolano pudesse, teria feito tudo de forma diferente. Há um momento antes e depois disto. Eu penso que se fosse dada a oportunidade a qualquer pessoa que participe ou que tenha responsabilidades no regime angolano de voltar atrás e poder fazer tudo de maneira diferente, eu penso que fariam tudo de maneira diferente, porque a gênese deste movimento e do movimento também que de certa forma foi preso em Angola é de cariz civil, não tem uma agenda de cidadania. A opinião contrária chega de Angola. O Ministro do Interior disse esta quarta-feira que houve interferência estrangeira na estratégia dos ativistas acusados de rebelião e de tentativa de golpe de Estado. O que estava a passar não era aquela habitual tentativa de simples manifestação, era coisa bem diferente, era coisa bastante ousada. Ou seja, no meu entendimento, havia sim
alguém por trás a regimentar e aproveitar o estado de alma desses jovens. Pela primeira vez, o governo reage à greve de fome do Luati Beirão. Ângelo Tavares considera que o ativista não valoriza a vida. O jovem Luati defendia que não deveriam recuar, que deveriam deixar-se morrer. Por aí já se vê que é um jovem que valoriza muito pouco o bem-vindo. Luati Beirão virou os olhos da Europa para Luanda. Quem assiste de longe diz que este é um movimento que vai mudar Angola, mas o governo endurece o discurso e avisa que a polícia tem capacidade para manter a ordem no país. Estas então algumas das declarações feitas pelo Ministro do Interior, que estávamos aqui a falar, e há uma parte neste discurso curiosa também, para além daquela que já falámos aqui, ele fala constantemente em ingerência estrangeira e manipulação destes jovens contra o Estado angolano. É frequente ouvir-se, quer de dirigentes angolanos, quer dos jornais angolanos, insinuações a este respeito. Eu pergunto-lhe, porquê que não se faz, se há provas, quem é que está a manipular os jovens para derrubar o governo angolano? Bom, nós vimos o discurso do Sr. Presidente Eduardo dos Santos agora na abertura do ano parlamentar, em que deixava uma mensagem clara de que, apesar de existirem essas ondas de tentativas de influenciar, Angola não seria deixar abalar por estas ondas, que isto em Angola não iria pegar. Mas a minha pergunta é quem é que está por detrás? Quem são estes instigadores que estão a destruir Angola, ou tentar destruir Angola? Nós sabemos que existem no mundo as denominadas GONGOs, que é as Governmental Oriented Non-Governmental Organizations, ou seja, organizações orientadas por governos, mas com a capa da sociedade civil. Mas acha que a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch são organizações desse tipo? Ninguém disse que estas organizações... Não, claramente... Vamos chegar lá. Vamos lá chegar. E volto a dizer, estas organizações, muitas delas em África, quem é que trabalhou na Líbia para que o presidente Gaddafi fosse morto da maneira bárbara que foi? Ele próprio? Não. Ele próprio? Não foi o presidente. Ele próprio. Foi o presidente Gaddafi que morreu da maneira como morreu. O presidente Gaddafi podia ter saído. Aliás, vou dizer uma coisa. O presidente Gaddafi estava em melhor posição que o presidente Eduardo dos Santos. Tinha um país com uma estabilidade social, não havia grandes desigualdades sociais. E era um herói para muita gente. Era um homem de grande perigo. Podia ter saído, em determinada altura, podia ter saído com honra, com glória. Podia ter saído. As organizações internacionais muito bem identificadas é que foram lá com os seus interesses encobertos para roubar o petróleo da Líbia, para saquear a Líbia. Não, mas não estamos a Angola. Fizeram o que fazer. Vamos voltar a Angola. Não gostava de saber quem é que são. É que há acusações contínuas. E quando o Ministro do Interior, que tem um peso institucional grande, vem à televisão e diz: há pessoas que estão a tentar orquestrar estes jovens contra o Estado. Não, e ainda eu achei curioso esta expressão de provocar 24 mortos, ou era 24 que ele referiu. Era o número, aqui está é uma acusação, é uma acusação. O seu Ministro do Interior, que não passa nos pronunciamentos ontem feitos pelo seu Ministro do Interior, foi bem claro em que uma jovem cidadã da União Europeia, de nacionalidade italiana, foi convidada a abandonar Angola porque esta jovem, afeta uma organização não governamental, instigava os jovens com provas. Por dizer 24 mortos. Exatamente. A dizer, mas por amor de Deus, como? Mas isso não é uma coisa que não tem peso. Tem peso. Aliás, o Ministro do Interior disse várias coisas graves, né? Também disse que o Luati não tinha amor à vida. Que é uma afirmação muito infeliz. A acusação que é feita pelo Ministério Público a estes indivíduos detidos, não é? Das provas recolhidas que tem aqui, muito bem, só espero que depois não apareça nenhum blog ou nenhuma página a dizer que esta acusação foi fornecida pela Presidência da República de Angola. Espero bem que não. Aliás, não sei se seria muito favorável que eu acabei de mostrar aqui. Diz-se muito e bem que estes jovens, estes indivíduos, estas pessoas, planeavam agregarem-se, agruparem-se, colocando como escudos humanos crianças, senhoras e velhos para marcharem. Você percebe que não faz nem sentido. Não faz sentido. Porque você vê uma pessoa como o Luati, que é um pacifista reconhecido, estão a ler um livro que é um clássico do pacifismo. Este livro do Gente, já está clássico do pacifismo? Foi várias vezes, você sabe que foi várias vezes nomeado para o Prémio Nobel da Paz. Agora, não querendo entrar na vida pessoal do Sr. Luati, que é um cidadão angolano, e como diz, vou dizer mais uma coisa. O Ministro do Interior disse isso. Um rapaz como aquele que conhecemos não tem amor à vida. Não tem amor à vida. Está a sacrificar a sua vida. É tão triste uma afirmação desta. Não é tão triste, porque quando alguém diz que vamos partir, palavras destes jovens que estão na acusação,
vamos partir até o local X e alguns de vocês devem perder a vida para eles. Você ouviu o Luati dizer isso? Alguém colocou nas acusações. Alguém ouviu? Você não ouviu? Eu não ouvi. Okay. Alguém colocou, está aqui na acusação, que não fui eu que forneci. Okay. E digo, quando se diz para que alguém faça isso, não sendo nós próprios, você não tem amor. A questão é que tudo aquilo que você ouviu e viu da prática destes jovens contraria essa afirmação. Mas contraria como? Contraria completamente. Pessoas para morrerem não, em nome de uma causa. A questão é que o livro que eles estão a ler, que volto a insistir, é um clássico do pacifismo. E eu digo que é um livro subversivo. E eu concordo consigo. Já concordei. É um livro subversivo para a ditadura. É um livro subversivo para a ditadura. Está a dizer que estes jovens não é para as democracias. São perigosos terroristas angolanos? É isso que me está a dizer? Quem vai qualificar a perigosidade ou a inocência destas pessoas detidas são os tribunais. O dia 16 de novembro é a data marcada para o início do julgamento destas pessoas. E os outros jovens que se têm manifestado em Angola a favor destes jovens, aliás, já foram presos também já foram presos e foram levados em julgamento sumário hoje em Bengala, salvo erro, também são perigosos terroristas e é por isso que são presos. Ninguém qualifica ninguém. Eu estava a dizer e interrompeu uma pouco. O Estado angolano é a entidade menos interessada em deter seus próprios cidadãos. O Estado angolano. Porque é parte dos deveres do Estado proporcionar o bem-estar, proporcionar a segurança e proporcionar desenvolvimento aos seus próprios cidadãos. Agora, como em toda parte do mundo, a justiça comutativa existe. Nós recebemos da sociedade e da coletividade tudo aquilo que nós damos de volta à sociedade. Então acha, portanto, se eu for um homicida... Não sou eu que digo, na José Eduardo Aguilusa, acha que a ONU, o Parlamento Europeu, a Amnistia Internacional e outras organizações, quando falam em perigosas violações dos direitos humanos, todas coniventes também estão nesse complô? Agora, vamos dizem isso gratuitamente? Vamos refletir as coisas da base que está a partir. O Parlamento Europeu, acredito que fala de um relatório que foi apresentado por uma eurodeputada deste mesmo Parlamento, de nacionalidade portuguesa. Aprovou por maioria, e ninguém nega, mas com votos contra e com abstenções também. Sim, foi uma democracia, não é? Não tem como acontece em Angola. Então está-me a dar razão que em Angola é democracia. Não, é uma maioria do Parlamento. Há uma maioria que foi eleita. Estamos a falar do Parlamento Europeu, mas uma resolução que aprovada por maioria com... Fiz apenas um paralelismo para dizer que em Angola também existe uma maioria. E a dizer também, aqui estes jovens que estão detidos, essas pessoas, estes indivíduos que estão detidos, estão numa falsa causa. Uma falsa causa. Por quê? Eleições livres e justas, reconhecidas, inclusive pela mesma União Europeia, pelo mesmo Parlamento Europeu. Ganhas com 71% pelo partido MPLA. É, exatamente. Aliás, deixe-me só dizer uma coisa. É muito curioso. Ditaduras... Vamos já falar dos relatórios. Ditaduras, em todo o mundo, ditaduras organizam eleições. É uma maneira de tentarem ganhar alguma respeitabilidade. O curioso é que em todas as eleições organizadas por regimes totalitários, o partido no poder, ganha sempre. Nunca se viu o partido no poder perder. E ganha sempre por percentagens acima dos 70%. 70%, 80%, que é uma coisa que não vemos acontecer em democracias. Não me lembro. Nem na África do Sul, com a ANC, que é um partido incrivelmente poderoso e com razões legítimas para ter esse poder, não é? Esse poder social, esse poder de movimentação das pessoas, as últimas eleições foram ganhas com 102%, que já foi um valor muito grande. E depois voltamos muito grande. Agora, você orgulhar-se dos 70% do MPLA, para mim, é suspeitíssimo. Não, vou dizer, voltando primeiro às eleições e depois aos direitos humanos. Esta questão das eleições, é a maioria do povo angolano que está a votar. 70%? É a maioria do povo angolano. As eleições anteriores, 80%, António. Angola tem uma mal seria se houvesse um pensamento único em Angola. Angola tem uma particularidade. Contrariamente aos países europeus, Angola é um país onde os níveis de abstenção são muito reduzidos. Quase todo mundo quer votar. Eu acredito que o povo angolano, quando fala nas urnas, fala com credibilidade. Fala com os sentimentos do passado. Fala sabendo quem destruiu o país. Todos os partidos políticos da oposição contestaram as eleições. Também não acontece em democracia. Em África. Todos os partidos falaram em fraude. Todos os partidos da oposição falaram em fraude. Os partidos da oposição falam em fraude. Primeiro. Agora, voltando a falar... É mau sinal. Na África do Sul não falam. Falam. Falando em ninguém contestou as eleições. Na África do Sul, na Namíbia não se contesta eleições. No Botsuana não se contesta eleições. Em Cabo Verde não se contesta eleições. Nunca vi. Contestam-se. Cabo Verde vive a crise, nós conhecemos política. Mas não é esse assunto. Voltando às eleições. Não é mesmo. Voltando a questão do... Em Angola e Cabo Verde. Vou centrar a pergunta. Há uma resolução do Parlamento Europeu, aprovada por maioria, novamente a condenar estas práticas e a pedir para o seu governo mudar de atitude. Porquê é que não houve o Parlamento Europeu nesta questão? Agora, muito não é só sobre esta questão do Luati, é pegar nesta questão
para as violações dos direitos humanos e O liberdades. mesmo relatório da União Europeia que diz que há liberdade, há ingerência do poder político no poder judicial, etc, é o mesmo relatório que pede para que o poder judicial político em Angola pressione o poder judicial para que se libertem as pessoas detidas. Então, acha a União Europeia está a apelar. Mesmo que esteja a apelar. Então, acha que seria correto o governo da República de Angola pressionar os tribunais para soltarem pessoas que ainda nem sequer foram julgadas? Aí é que estaríamos a ocorrer a uma gravérrima interferência nos assuntos jurídicos e judiciais. Você vê noções sobre o Guantánamo, sobre os Estados Unidos relativamente a Guantánamo. O caso que você falou, que eu não conheço, mas já escandaloso, esse caso que falou da Austrália. Acho que todos nós temos o dever de nos pronunciar. E os governos também têm. Porque se alguém é condenado a pena a prisão perpétua por pretender... Agora, uma questão, José Eduardo, é escandaloso. Mas é tão escandaloso que eu nunca vi um único deputado do Parlamento Europeu a promover relatórios contra os Estados Unidos, a promover vigílias para xingar o governo dos Estados Unidos. Manifestações no mundo todo. Nunca vi o meu grande amigo a promover vigílias contra os Estados Unidos da América. Já escrevi sobre o Guantánamo? Não. Mas a promover vigílias aqui... Sabe porquê? Porque eu não sou americano. Eu sou angolano. Eu sou angolano. Em primeiro lugar, Angola. Para mim, em primeiro lugar, Angola. Portanto, eu vou manifestar primeiro por Angola. Exatamente. Mas também manifesto em relação a Mas também deve-se manifestar por Portugal, porque também cidadão português. Com certeza, se Portugal, se eu vir Portugal... Aqui, mostrar aqui um jornal de hoje. O jornal de hoje. Não, vamos mostrar. Deixa mostrar. Eu digo que ele, como português, também deve-se preocupar. Eu não sou português, sou cidadão. O Tribunal Europeu condenou o Estado português a pagar 22 milhões por violações dos direitos humanos. Está aqui. É um jornal de hoje. E o meu amigo José Eduardo nunca fez nenhuma manifestação contra o Estado português por estar a violar os direitos humanos, que é o seu Estado também. O senhor também é um cidadão português. Também deve fazer manifestações para pessoas com cidadão português. Eu, angolano como eu, e eu, português também como amigo José Eduardo. Devia fazer também uma manifestação contra o Estado português. Esse jornal é de hoje. É um jornal português. Direitos humanos. Não é um jornal angolano. Direitos humanos. Questões de direitos humanos não respeitam fronteiras. Naturalmente. No momento em que o Estado português... Então deixa-me só perguntar. O Estado angolano respeita os direitos humanos e a liberdade de expressão e a liberdade de expressão. Sempre respeita. Portanto, todos estes casos, não há aqui nenhuma violação de direitos humanos nas prisões angolanas. Não vamos dizer isso. Angola não é um país perfeito, meu amigo. Angola não é um país perfeito. Portugal também não é, como os Estados Unidos da América não são, nem o Reino Unido são. Angola não é um país perfeito. E os excessos têm sido combatidos pelo próprio governo da República de Angola. É o governo da República de Angola que condenou os guardas prisionais que apareceram naquele vídeo a maltratarem detidos na comarca central do Luanda. É o governo de Angola que despatenteou os oficiais responsáveis por aquela violação grave, exato, é o governo de Angola, que os deteve e condenou. Mas é o mesmo governo de Angola que promove o seu Estado, promove os direitos humanos, humaniza as cadeias em Angola. E eu vou dizer... Acha que esta situação em que estes jovens é uma situação humana? Quais jovens? Estes jovens, estes 15 e os 18 em Benguela. Se consultar as declarações dos familiares desses 18 cidadãos angolanos detidos, não estão satisfeitos, mas dizem que estão a ser bem tratados. Não, já houve acusações de espancamento. Não houve acusações de espancamento. Houve o caso do cidadão Bingo Bingo. Houve o caso do cidadão Bingo Bingo que teve alguns desaguisados com outros detidos na cadeia e as autoridades tomaram as medidas que acharam correcionais para aquele caso, mas não é generalizado. Mesmo a família do senhor Luati Beirão... Você sabe que nas manifestações que houve espancamentos sérios. Filomeno Vieira Lopes foi espancado de forma muito séria, como você sabe. Exatamente. O próprio Luati Beirão foi espancado. Foi ou não foi? Ninguém nega. Mas esta questão... Uma questão que também interessa a Portugal. Entre as declarações que ouvimos de alguns representantes de Angola, muitas delas são dirigidas diretamente a Portugal. Nomeadamente, Portugal está a diabolizar Angola quando permite manifestações pela liberdade destes jovens acompanhados. E eu pergunto-lhe se não é normal que as pessoas possam vir para a rua em Portugal manifestar apoio a esses jovens que estão lá. Porquê é que Portugal está a diabolizar? Não é Portugal que está a diabolizar. São palavras do Sr. Embaixador. Não, as palavras, não. De um artigo que escreveu. Não. Conheço muito bem essas declarações. Leu o artigo. Conheço muito bem. Vou-lhe explicar exatamente. Não é um artigo. Foram declarações que o Sr. Embaixador José Marcos Marica fez por ocasião dos 10 anos da revista Mangolé, uma revista que foi uma publicação onde dizia claramente que alguns setores da sociedade portuguesa claramente estão a diabolizar alguns setores da sociedade, não Portugal. Quais setores? Não Portugal. Muito bem. Quais setores? O Estado angolano. Mas quais setores
portugueses, da sociedade portuguesa, utilizando as palavras corretamente, estão a diabolizar Angola. O Estado angolano separa muito bem as coisas. Certo, mas então... As relações entre Portugal e Angola são relações... Senhor embaixador, é óbvio de que vista diplomático. Mas não acha estranho um embaixador dizer isto? Não acho estranho, é um representante do Estado angolano. Então, muito bem, podemos ir mais longe. Quem são essas partes da sociedade portuguesa que estão a diabolizar Angola? São os jovens que estão à porta da vossa embaixada? Não, são indivíduos. Ontem eu passei na vigília que foi organizada, aliás, ilegalmente, à porta da Embaixada de Angola. As leis internacionais dizem que as manifestações devem ser a mais de 100 metros das representações diplomáticas. Não deviam ser presas, deviam ser relocalizadas. Mas como a relocalização destas pessoas significaria a perda de impacto jornalístico e como existe uma certa imprensa deste setor, que eu digo da sociedade portuguesa, interessada em diabolizar Angola, insistiram para que as pessoas lá ficassem. Mas as autoridades angolanas não fizeram nada. Quais são os setores que estão a diabolizar? São jornais, são alguns jornais. Por isso estamos aqui a falar abertamente. São alguns jornais, não disse RTP, sim. São alguns jornais muito bem identificados, são algumas pessoas muito bem identificadas que insistem todos os dias de forma gratuita em diabolizar o Estado angolano e as autoridades angolanas. Mas digo, Adelino Faria, para que fique bem claro, estas mesmas pessoas que insistem na diabolização do Estado angolano devem meter na sua cabecinha a oca que Angola é independente há 40 anos. Não faremos nenhuma submissão, não teremos nenhuma submissão a estas pessoas, nem a quem quer que seja. Já água lusa, não se refere nesta acusação. Não, inclusive eu acho estranho, o que eu acho curioso é que Angola tem esse tipo de acusações em relação a Portugal, mas não tem em relação a outros países. Alguns setores, mas não faz esse tipo de acusações, por exemplo, ao Brasil. O Brasil também se manifestou. Não. Ah, sim, não. Vários. Eu participei nesse processo. Desculpa. Eu sou um que participou, como disse. Toda a gente sabe que eu participei. Deixa-me acabar de falar. Eu participei em todo este processo desde o início, que começou em Angola, através das redes sociais, etc., mas começou em Angola, de solidariedade com os presos políticos. Nesse processo de solidariedade com os presos políticos, houve repercussão em todo lado. E também no Brasil. Pessoas como o Chico Buarque, pessoas como o Chico César. Um grupo de indivíduos que assinam inclusive um documento, sim, senhor. Eu não vi nunca, nunca, e já anteriormente também houve situações que envolveram personalidades importantes do regime angolano que foram até perseguidas judicialmente no Brasil. Nunca ouvi o Bento Carnela. Nunca ouvi. No Brasil, não. Sim, o Bento Carnela foi. A acusação que foi feita e foi resolvido o caso judicialmente, Bem, foi inocente. Na altura, quando foi, não foi inocente. Também não foi claramente o que acontecia aqui em Portugal. Não foi perseguido. Foi acusado, mas os tribunais trataram. Nunca ouvi, o que eu digo é, nunca ouvi o Angola reagir da mesma maneira em relação a outros países. Estados Unidos também já tomaram posições várias vezes em relação a Angola. Várias vezes. Várias vezes em relação. Mas já ouvi. José Augusto, acredita que esta situação, que tanto faz falar em voz alta contra o que está a passar em Angola, se pode mudar rapidamente? Quem é que pode mudar isto? O Presidente da República pode mudar e vai ainda a tempo de retomar o processo de democratização e libertar, desde logo, libertar estes jovens, não é? E avançar com um processo na verdade, de pacificação da sociedade, falando com as diferentes forças sociais, falando com os jovens, falando com os sindicatos, falando com as igrejas, e avançando com um processo efetivo de democratização. Começou esta conversa dizendo que Angola está na época moderna, é um país grande no mundo e que tem uma visão aberta nesta altura, e a sua presença aqui, a sua nomeação como embaixador, até para falar em nome do governo angolano, mostra isso. Eu pergunto porquê é que Angola não dá esse sinal. Às vezes, quando damos algo, ganhamos mais. Porquê é que não dá um sinal de maior esperança a quem pede essa esperança? Muito obrigado. Aqui o meu compatriota e seu compatriota também, José Eduardo Agualusa, que muito estimo, disse que o Sr. Presidente devia dar um sinal e libertar estes jovens. É impossível o Sr. Presidente, engenheiro José Eduardo dos Santos, libertar as pessoas detidas. É impossível, porque estas pessoas estão a ser acusadas pelo Ministério Público e vão passar por um processo judicial, que é o julgamento, que vai proferir uma sentença. Não ter um sinal presidencial. O Presidente José Eduardo Santos não pode fazer isso. Não pode fazer nada. O Presidente não pode dar um sinal. Eu digo-lhe, agora faço-lhe uma questão também, faço os dois também como cidadãos portugueses. Quando houve vigílias e manifestações pela libertação do engenheiro José Sócrates, o Presidente Aníbal Cavaco Silva sequer pronunciou-se sobre isso? Falar de questões diferentes.
Não, nós estamos a falar de condenações, estamos a falar de condenações e de peditórios que aconteceram aqui em Portugal também. Eu lembro-me a porta da prisão de Évora. Não tem nada a ver, são situações mas o presidente Aníbal Cavaco Silva disse que ia libertar o Eugênio Sousa. Em momento tem nada, não tem nada. Portanto, não pode ser. São processos diferentes, mas são casos de peditórios e de petições. Um sinal do presidente José Eduardo dos Santos para estes jovens que estão insatisfeitos. Olha, um sinal até dentro do presidente José Eduardo dos Santos, um sinal da comunidade internacional. Eu estive a consultar aqui o Reputation Institute, que diz que, se puderem filmar, a imagem externa de Angola melhorou 20% dos 2 milhões. Vamos terminar. Mas para dizer que... Exatamente. Os direitos humanos continuam a ser respeitados. Os direitos humanos continuam a ser respeitados em Angola, como continuam a ser respeitados. Já estamos aqui há 1 hora e isto continuaria. De qualquer maneira, ficam as vossas opiniões. E eu acho que em Angola e em Portugal foi muito interesse ouvir os vossos pontos de vista. Muito obrigado. Obrigado. Fazemos agora um breve intervalo, regressamos já a seguir no 360.